Apocalipse, capítulo 1, verso 7 e verso 8. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai bondoso, agora que nós vamos estudar esses versículos da Tua Palavra, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos edifique, nos ensine nosso coração, nos confronte com a vida que temos levado à luz daquilo que nós vamos estudar. Que o Senhor nos dê, ó Pai, a graça de podermos deixar de lado todas as preocupações que possam desviar a nossa atenção da Tua Palavra, mesmo, ó Pai, as fragilidades do nosso coração e da nossa mente diante do texto sagrado, que o Senhor nos conceda humildade suficiente para abrirmos o nosso coração e deixar o Senhor falar conosco. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos. Eu tenho certeza que daquele primeiro estudo, vocês já esqueceram algumas coisas, aqueles princípios hermenêuticos para se entender Apocalipse. Então, de vez em quando, vou relembrar um daqueles princípios, né? São 5 princípios que nós estudamos. E eu quero apenas lembrar aqui de forma rápida um dos primeiros princípios que aprendemos, que é a questão de que Apocalipse precisa ser entendido como 7 seções paralelas, né? Como se nós estivéssemos vendo 7 placas de vidro. Passa o próximo slide, por favor, minha irmã. Como se estivéssemos vendo 7 placas de vidro, cada uma com uma parte do texto, e se você olha de frente, você, na verdade, enxerga como se fosse um texto só, mas quando você olha de lado, você percebe que são 7 seções, e cada seção se inicia com a primeira vinda de Jesus e vai até a última. Nós estamos, então, caminhando na primeira seção, próximo slide, nós estamos caminhando na primeira seção, que, como já disse, compreende entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Então, se você estiver lendo Apocalipse, não leia o texto como se fosse uma sequência do primeiro capítulo até o último, uma sequência cronológica, porque dificilmente você vai conseguir compreender o livro de Apocalipse se olhar dessa forma. Mas calma que a gente vai caminhando aos poucos aí. Domingo passado, nós estudamos sobre a graça de Jesus Cristo. O resumo do nosso estudo sobre a graça de Jesus Cristo é que a fonte dessa graça é a Trindade eterna, o próprio Deus. O motivo da graça foi o soberano amor de Deus. Deus não viu nada em nós que pudesse levá-lo a ser gracioso para conosco. A ação que a graça faz na nossa vida, o benefício que nos traz, é a libertação dos nossos pecados, que também pode ser interpretado como sendo lavar os nossos pecados. E a bênção da graça é o reino e sacerdote para Deus, como nós estudamos no domingo passado, e concluímos dizendo que tudo isso tem também a responsabilidade da graça, que não é só bênção no sentido de usufruir sem nenhuma responsabilidade, mas a responsabilidade de sermos sacerdotes de Deus traz um peso grande sobre o nosso ombro. Agora, João está falando agora acerca da volta de Jesus. E esse é um tema muito importante para nós entendermos. João estava vivendo numa época em que ser cristão era muito difícil, trazia muita agonia. E nós precisamos entender esse contexto. Não era tão simples como é hoje para nós aqui no Brasil, que não temos tanta perseguição oficial do Estado, não temos tantas barreiras à oração e ao culto. Por exemplo, nós hoje estamos aqui, né, um número considerado de pessoas aqui dentro dessa igreja, né? O governo não nos impede de fazer isso. Na época de João era diferente. Havia uma perseguição oficial. O próprio João sofria, tinha passado pelo ostracismo, estava aqui, ele foi, nesse caso onde ele estava aqui na ilha de Patmos, estava exilado, né, por uma perseguição.
Outros foram presos, outros tiveram mortes truculentas e terríveis só pelo fato de serem cristãos, por mais nada. Esse era o contexto deles. E a melhor forma de se manter a esperança e a coragem nesses momentos é lembrar que no passado Deus nunca desamparou o seu povo. O fato de sabermos que Deus sempre amparou o seu povo no passado faz com que nós tenhamos esperança hoje. Por maior que seja o nosso sofrimento, maior que seja a nossa luta, por maior que sejam as provas que estamos passando, nós sabemos que Deus foi fiel e Deus continua sendo fiel ao seu povo. Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, a fidelidade de Deus já foi comprovada no passado com os nossos irmãos, inclusive do contexto bíblico, com os nossos irmãos no decorrer da história e conosco mesmo. Quando passamos por situações difíceis, o Senhor nos livrou. E nesse texto agora, João está anunciando aqui basicamente o tema de todo o livro, que é a volta de Jesus. Na verdade, o tema de Apocalipse é esse, que Deus continua no controle e no final Jesus vai ser triunfante. E ele começa falando isso a partir desse versículo. Irmãos, a volta de Cristo precisa ser o conforto maior para o nosso coração em todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Por exemplo, se você está passando por uma enfermidade grande, uma tribulação na área da sua saúde, como está de fato agora, há vários de nós passando por enfermidade, por lutas, né? Agora quem está passando por uma tribulação dessa é o nosso irmão Arion, um filho dele internou ontem, possivelmente com dengue, né? A hemorrágica, mas está internado, tratando, já oramos por ele de manhã, vamos continuar orando. Mas quando nós passamos por uma situação assim, o que tem que confortar o nosso coração não é apenas o fato de que Deus vai livrar-nos da enfermidade e vai restabelecer a nossa saúde. Eu passei pelo Covid, assim como muitos irmãos passaram há pouco tempo. Deus me curou e Deus me livrou, aleluia! Mas eu não estou isento de ficar enfermo de novo. Então, o conforto maior que o cristão tem não é a ação imediata de Deus em livrar-nos das tribulações, mas é de saber que um dia nós ficaremos eternamente livres de toda enfermidade, de toda tribulação. Essa é a mensagem de Apocalipse. É de saber de quando, afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu certamente hei de estar de joelhos entre os santos. Esse é o conforto maior que precisa estar no nosso coração. E, meus amados, a nossa geração de crentes tem perdido essa noção da volta de Jesus. Talvez pelo fato de fazermos parte de uma geração de crentes que visualizam muito as bênçãos de Deus aqui na terra. Nós fazemos parte de uma geração, de uns tempos para cá, sei lá, uns 20 anos para cá, né? Não sei, de uns tempos para cá, parece que a gente perdeu aquela questão de que aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Nós olhamos muitas coisas aqui e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos tirar o nosso foco, o nosso olhar apenas dos horizontes dessa terra e lembrar de que nós somos peregrinos aqui, em terra estranha estamos. E nós precisamos resgatar isso, porque é isso que traz o conforto maior do coração de todos nós. Não é o fato de que Deus está me abençoando, não é o fato de que as finanças estão em dia, não é o fato de que eu estou com saúde, não é o fato de que mesmo se as finanças estiverem ruins, se eu estiver doente, mas eu sei que Deus vai abençoar minhas finanças e vai me livrar dessa enfermidade daqui a uns dias e vai me sarar. Não. Certamente que Deus abençoará essa área da nossa vida aqui. Mas esse não pode ser o foco maior da nossa fé, do nosso coração, a ansiedade maior do nosso coração, queridos. A volta de Cristo precisa ser o conforto maior para nós. Na realidade, a volta de Cristo é a tristeza maior dos ímpios. Também, porque para os olhos incrédulos, Jesus Cristo e a sua igreja são derrotados. Não raras vezes você encontra pessoas que olham ser cristão como sendo uma coisa de segunda categoria, como ser um cidadão, uma pessoa que não aproveita a vida, que não usufrui da vida. E eu sei que os seus amigos, mesmo que não falem isso, às vezes eles pensam nisso.
Mas a volta de Cristo confronta com isso. Por isso, alguém disse certa vez uma frase que eu achei interessante: é melhor você fracassar em uma causa que será bem sucedida no final, do que ter sucesso numa causa que será fracasso no final. Então é melhor que você suporte com perseverança as provações, sabendo que o seu objetivo de vida não é simplesmente provar que Deus vai te abençoar aqui, que você será uma pessoa feliz, etc. Não. O nosso foco de vida é a volta de Jesus. E é sobre isso que Apocalipse fala. O tema do livro é esse. É essa de que o Cordeiro tem todo o poder e tem toda a vitória. E de saber, meus amados, que por mais estranho que pareça ser, que Deus permita que os inimigos triunfem por tanto tempo, que o mal assole o mundo como tem feito, que os malfeitores sejam bem-sucedidos, haverá um dia em que o Senhor colocará fim nessa história. E é isso que João está falando aqui no livro de Apocalipse. E é isso que precisa confortar o nosso coração. E é sobre isso que quero estudar com os irmãos esses 2 versículos de hoje. Algumas informações, algumas lições que eu e você precisamos guardar no nosso coração para corrigir o nosso foco. Como se você estivesse olhando numa luneta e está tudo embaçado e você vai lá na parte que regula a visão e você vai ficando embaçado, vai, volta, até você achar o ponto certo, o foco certo. É isso que eu e você precisamos fazer com a nossa fé. Precisamos olhar para esse texto da palavra, para corrigir o foco da nossa visão, para que a gente enxergue mais longe, para que não olhemos apenas aquilo que está aqui ao nosso redor. E é sobre isso que João está falando aqui. Vamos lá então. A primeira lição que nós aprendemos desse texto, já está aí no slide, e que João está dizendo, é que Jesus voltará triunfante. Essa é uma lição muito importante. Jesus voltará triunfante. Ele diz assim: eis que vem com as nuvens. A volta de Jesus será com glória inconcebível. Dá uma olhadinha, quando Jesus mesmo falou sobre isso, em Mateus capítulo 24, ele diz assim no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Essa ideia de que ele vem com as nuvens é esse simbolismo, é essa identificação desse poder e do triunfalismo que acontecerá na volta de Jesus. As nuvens sempre foram sinais visíveis de que quando Deus manifesta a sua majestade. Lembram-se lá no deserto? Era uma nuvem que guiava o povo. Quando Moisés entrava no tabernáculo e Deus vinha ali também, o tabernáculo ficava envolto numa nuvem. Quando Moisés se encontrou com Deus lá na sarça ardente, também uma nuvem cercou ali a pessoa de Moisés, as pessoas não enxergavam, só viam as nuvens e trovões e raios. Quando Jesus ressuscitou e foi para os céus, também da mesma forma, ele subiu até as nuvens. Toda vez que se fala disso, se fala exatamente de Deus manifestando a sua majestade. As nuvens servem como indício do poder de Deus. Então, quando fala que ele vem com as nuvens, é aquela mesma descrição de Mateus capítulo 24, com grande poder e glória. Preste atenção, queridos, a volta de Jesus não será como na vinda, da primeira vinda, que foi em fraldas e num presépio. Quando nós comemoramos e celebramos o Natal, nós precisamos relembrar, sim, aquele episódio, aquele momento na história, no tempo e no espaço, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e sim, era uma criança envolta em lençóis ali no presépio, mas o presépio está vazio, tanto quanto a cruz. Relembrar o Natal não é dizer assim que, como às vezes algum pessoal, a gente vê na televisão assim,
Então, todo ano nasce de novo o menino Jesus, né? Nasce não nasce de novo, já nasceu. Viveu, morreu. O presépio está vazio, a cruz também. E quando ele voltar, não vai voltar para o presépio, nem para a cruz. Virá em glória. E essa é a primeira lição que esse texto traz para nós. Jesus voltará de forma triunfante. Não mais como uma criança, não mais como um bebê. Outra lição que ele traz aqui, outra informação que ele traz, é que ele voltará de forma visível a todas as pessoas. Ele diz que todo olho o verá. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Talvez você passe para o pastor, espera um pouquinho. A terra é redonda. Se ele vier ali no rumo da Ásia, do Japão, quem está no Brasil não vai ver, porque está do outro lado da terra, né? Não entendamos a volta de Jesus por esse contexto, porque a palavra diz que todo olho verá. Que jeito? Não sei. Só sei que vai ser assim. Porque a Bíblia fala. Assim também, quando ele diz que todo olho verá, se refere, o apóstolo Paulo explica isso, até aqueles que já morreram. Mas pastor, como assim os que já morreram? Gente que morreu há 5.000 anos, não tem mais nem pó. Gente que morreu no mar, foi comido pelos peixes, como é que vai ressuscitar? Também não sei. Há algumas formas de se entender isso, mas lá na frente, quando João vir falar acerca dos ressuscitados, nós vamos pensar um pouquinho nisso. Mas o fato é que a volta de Jesus será visível a todas as pessoas. Talvez algo que a gente possa tirar daqui, eu não quero prolongar muito nesse texto, porque a gente vai estudar essa questão de novo lá na frente, quando falar do milênio. Mas uma coisa é certa, queridos, a imagem que foi passada para o nosso povo, naquela novela da Record, né, de quando Jesus voltar, as pessoas vão estar andando, de repente a roupa, a pessoa some, fica só a roupa lá no chão, né? Ou então está lá sentada no parque, aí de repente a pessoa desaparece, a roupa fica lá, e as pessoas entram em pânico, aí começa o milênio, aí outra chance de arrependimento, depois Jesus vai voltar de... Não existe base bíblica substancial para se sustentar essa teoria. Jesus voltará como ladrão da noite, como diz o texto da palavra de Deus. No momento quando ninguém espera, sem aviso. E depois que voltar, não tem essa questão de primeira vinda, um tempo de milênio e tal, depois salva mais gente, aí vem a segunda vinda, não existe não existe argumentos bíblicos consistentes para sustentar essa ideia. Uma ideia completamente desarticulada do que diz a palavra de Deus. Como disse, nós não vamos estudar isso hoje, porque lá na frente o João vai falar sobre o milênio, e aí nós vamos estudar com um pouquinho mais detalhes essa questão do que é o milênio, essa questão do chamado sequestro que as pessoas no pré-milenismo têm levado, de que a igreja vai subir, não sei o que lá, e começa... Calma, a única coisa que nós precisamos lembrar é que quando Jesus voltar, será uma volta triunfante, e todo olho verá. Não será uma coisa secreta, não será uma coisa que, nossa, sumiu um monte de gente, e aí? Não, nada disso. Todo olho o verá. Mas vamos estudar isso por enquanto, deixa do jeito que está, mais tarde vamos estudar isso de forma mais detalhada. Tá ok? Será triunfante, será visível a todas as pessoas. Terceira lição que ele traz é que Jesus não voltará mais como Salvador. Ele voltará como juiz. Não será mais o Salvador, mas o juiz. E essa é uma lição clara na Bíblia. Não só aqui, mas em outros textos de Apocalipse e outros textos da palavra também. Todos se cercarão do trono de Deus e verão o Salvador, não como espectadores despreocupados, mas como quem está diante de um juiz para ser julgado. Não mais como alguém que tem expectativa de ser salvo a partir daquele momento, mas de alguém que estará diante de Deus. E que mesmo clamando por misericórdia, não encontrarão misericórdia quando Jesus voltar. Nós temos aqui
duas classes de pessoas, que é clara no texto. A primeira delas, os crentes, que está lá no capítulo, versículo 5, parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esses receberão a volta de Cristo, como estando de fato diante do juiz. Paulo diz isso, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, mas não seremos condenados porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amados, aqueles que a vida toda olharam com perseverança para o autor e consumador da fé, aqueles que durante a vida toda na luta contra o pecado resistiram até o sangue, usando aqui os textos ou os termos de Hebreus capítulo 12, terão grande expectativa de bênção nessa volta de Cristo como juiz. Exatamente porque nós confiamos nele como nosso juiz, mas nós já sabemos que ele mesmo já pagou pelos nossos pecados. Não precisamos temer a volta de Cristo, pelo contrário, nós devemos ansiar pela volta de Cristo, porque é, como já disse, o foco maior da nossa esperança e do conforto do nosso coração. O apóstolo Paulo sempre demonstrou isso e outros personagens bíblicos também, ansiosos por esse momento, né, quando Jesus voltará. Como nós cantamos no cântico, quando enfim chegar o dia, nosso coração precisa ansiar por isso, queridos, porque nós sabemos que compareceremos diante do juiz, mas compareceremos com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não vamos também aprofundar mais sobre isso, porque lá na frente, no capítulo 20 em diante, ele vai falar especificamente sobre isso. Aqui ele está colocando foco exatamente no segundo grupo de pessoas, aqui representado por todos quantos o traspassaram, os ímpios, aqueles que mataram a Jesus. Ele diz assim: todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aquelas pessoas que estavam crucificando a Jesus pensaram que nunca mais iriam contemplar aquele rosto novamente, mas serão convocados para comparecer diante daquele a quem crucificaram. Serão convocados eles mesmos, volto a dizer, na ressurreição dos mortos também todos prestarão contas. João está aqui fazendo uma referência a um texto de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Lá diz assim: e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. No texto de Zacarias, a ideia, o que estava impresso ali, é que Deus tinha dado a seu povo um bom pastor para cuidar deles, mas eles se rebelaram contra esse bom pastor, mataram esse bom pastor e colocaram outros pastores ímpios no lugar desse. E Zacarias diz que haverá o dia em que, pela graça de Deus, o bom pastor que foi morto ressuscitou e voltará. E essa é a ideia implícita aqui. E o povo chorará e se arrependerá com tristeza e se lamentarão pelo que fizeram com ele. Mas ele não voltará mais como sendo esse bom pastor. E João pega essa ideia e aplica aqui. Exatamente da mesma forma, os homens crucificaram a Jesus, mas chegará o dia em que voltarão a buscar, voltarão a estar frente a frente com o nosso Salvador, mas o terão como juiz. Agora imaginem o terror, imaginem a assolação no coração daqueles que crucificaram a Jesus, de repente verem a Jesus frente a frente, talvez até as marcas, porque, pelo que nós entendemos depois da ressurreição de Jesus, os discípulos puderam ver as marcas nas suas mãos. Eles verão a Jesus, verão as marcas daquilo que fizeram, e agora serão confrontados com a informação e com o fato de que aquele a quem crucificaram era o Senhor do universo, Deus Todo-Poderoso. Imaginem só o terror para Herodes, para Pilatos, para os soldados que prenderam a Jesus, que escarneceram de Jesus, que perfurou um dos lados de Jesus, que quebrou as pernas, não quebrou as pernas, né? Não foi preciso. Aqueles que
torturaram a Jesus e o crucificaram, e a própria multidão, que quando Pilatos perguntou, disse, não, dá-nos Barrabás, e quanto a Jesus, disseram, crucifica. Essa multidão será confrontada de novo. Irão ver a Jesus mais uma vez, mas numa situação muito diferente, queridos. Eles como assassinos e malfeitores, Jesus como justo juiz. Eles como filhos do diabo, e Jesus como Senhor absoluto da glória. Imagine o pavor dessas pessoas. E talvez você que está aprendendo esse texto comigo, seja aqui na igreja, seja na internet, ou que vai assistir essa palavra depois no YouTube, talvez você possa estar dizendo, ainda bem que eu não nasci naquela época. Ainda bem que eu não estava lá na multidão, gritando, crucifica-o, porque eu estou livre disso. João vem trazer uma informação trágica para quem pensa assim. Ele diz aqui, aqueles que os ultrapassaram, até aqueles quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não só aqueles que o traspassaram. Aqueles que os traspassaram estavam representando os demais. De onde nós aprendemos isso? E dos dois textos bíblicos quero chamar a sua atenção. O primeiro texto bíblico, lá em João, capítulo 3, quando o próprio Jesus vai ensinar o seguinte, verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, essa condenação não é apenas aqueles que traspassaram a Jesus. Quando diz que todas as tribos da terra se lamentarão, quer dizer todas as pessoas, toda a humanidade. E Jesus está explicando aqui que aquele que rejeita o Filho, aquele que se mantém como Filho, eles permanecem debaixo da ira de Deus, que se manifestará nesse dia, quando Jesus voltar. Quando haverá aquele dia de prestação de contas. Por isso, o grande problema, a grande agonia, a grande angústia nesse dia de prestação de contas não será apenas sobre aqueles que traspassaram a Jesus naquela época, que viveram lá, estiveram lá fisicamente, mas a todos quantos foram rebeldes com o Filho e que têm sobre si a ira de Deus. Nós aprendemos em Romanos que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E é isso que João está dizendo, é que quando chegar esse dia, é o dia de Deus pedir contas. E muitas vezes nós pensamos assim, por que um ímpio, uma pessoa má, uma pessoa que é rebelde, às vezes até blasfema contra Deus, por que Deus não manda um raio do céu cair sobre a cabeça dele? Porque Deus tem o tempo certo de manifestar de forma final, cabal e categórica a sua ira, que é esse dia do julgamento final, tratado em outro texto, e aqui também, em Apocalipse um pouco mais à frente. Vai chegar esse dia, calma. Na realidade, lá na frente, você vai perceber que até Deus estará vingando a alma dos que foram decapitados por causa da palavra. E haverá o dia certo em que Deus estará fazendo essa ação. Então, não só aquelas pessoas que fisicamente estiveram presentes na crucificação de Jesus, mas todos aqueles que mantêm-se rebeldes contra o Filho de Deus também estão debaixo da ira de Deus. E no dia que Jesus voltar, será o dia da prestação de contas, dia de grande terror daqueles que agiram ou que vivem dessa forma. Mas, além disso, tem um outro grupo de pessoas aqui, também, não só os que traspassaram a Jesus, que estarão em grandes dificuldades nesse dia. Está lá em Hebreus, capítulo 6, que é um grupo não de pessoas que foram rebeldes inicialmente, mas que conheceram a graça de Deus. Hebreus 6, verso 4 a 6, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão
crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Essa é a ideia. Todos quantos o traspassaram, e agora Hebreus de novo, estão traspassando a Jesus de novo, para si mesmos. Nós não vamos estudar esse texto, eu combinei com os pastores que eu vou ministrar uns 2 ou 3 estudos sequenciais de Apocalipse, e depois ele ministra um sobre outro tema. Já fica uma sugestão para os pastores aí, quem sabe estudar esse texto, de Hebreus capítulo 6. Mas a ideia que eu quero mostrar para os irmãos é que quando lá em Apocalipse fala acerca de todos quantos o traspassaram, não é apenas as pessoas que estavam fisicamente lá, eram eles sim, mas também aqueles que continuam fazendo isso, continuam desprezando a graça de Deus. Só tentem, no caso de Hebreus capítulo 6, só não tentem ficar ligando esse texto com pessoas que estavam na igreja e saíram da igreja. Sair da igreja não quer dizer necessariamente que perderam ou saíram da graça de Deus. Cada caso é um caso e não nos compete julgar quem é que está nessa situação de Hebreus capítulo 6. Eu estou apenas mostrando para os irmãos essa possibilidade de alguém que conhece a graça de Deus, despreza essa graça de Deus e que no dia do julgamento final se verá em grandes dificuldades diante do juiz celestial. Os pranteadores que baterão no peito com os seus punhos e lamentarão a vida que levaram longe de Deus. Quando virem Jesus vindo com poder e glória, aqueles que se recusaram a reconhecê-lo como Salvador, terão agora obrigatoriamente que reconhecê-lo como juiz que condenará pelo procedimento. Aqueles que mesmo tendo conhecimento da graça de Deus, viveram como se Deus não existisse, de igual forma estarão passando por grande situação de crise e de terror e de pavor nesse dia. E por último, Jesus voltará pelo poder do Pai. Ele termina o verso 7 dizendo, certamente, amém. É como se ele quisesse dizendo, é desse jeito que vai acontecer. Vai acontecer exatamente desse jeito, assim seja. O certamente diz isso. O certamente vai ser assim mesmo. Pode acreditar que vai ser assim. E o amém diz, aleluia, que seja assim mesmo. Eu concordo com isso. Né? Eu louvo a Deus porque vai acontecer desse jeito. E a certeza de que vai acontecer desse jeito, que Jesus virá triunfante, visível a todas as pessoas, como juiz, é porque quem garante isso é o poder do Pai. Que ele já tinha falado antes aqui, desde o começo, né? A revelação que Deus deu para mostrar, no capítulo, versículo 4, graça, paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir. Portanto, ele está sempre ligando que quem garante que Jesus voltará mesmo, tem certeza absoluta, não é uma possibilidade, mas é uma convicção, uma certeza, é o poder do Pai. E aqui ele traz uma descrição do Deus em quem confiamos, daquele Deus a quem nós adoramos. Primeiro diz que ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Seria como dizer, ele é o A e o Z, no nosso caso, o português. Ou seja, é aquele que abrange todas as coisas, né? A totalidade absoluta, não fica nada fora disso, daquilo que Deus é. Ele diz também que é aquele que era, que é e que há de vir, que demonstra a eternidade de Deus. Deus é eterno, ele era no passado, ele é hoje e será no futuro. Nós já estudamos isso quando estudamos o verso 5, né? Um pouco mais atrás, verso 4. Mas essa é a ideia de que Deus, ele é eterno. E depois ele diz o Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Normalmente as pessoas que falam de poder, os verbos que falam de poder na Bíblia, está ligado à palavra, ou ao verbo dínamo, que os irmãos sabem quer dizer poder, né, o Todo-Poderoso. Mas aqui nesse texto, João não usa a palavra dínamo. João usa a palavra pantocrator. E vem a palavra krator, a ideia de democracia, que é o poder do povo. Pantocrator quer dizer que Deus tem todo o poder, Deus tem todo o governo, essa é a ideia. Não é que ele tem todo o poder no sentido que ele é poderoso em aquele
poder de fazer, mandar os raios. Mas a ideia do Todo-Poderoso aqui, que João fala, é do todo governo, toda autoridade. João está mostrando aqui que todas as coisas estão na palma da mão de Deus. Ele manda em tudo, ele faz e desfaz. Ele tem toda a autoridade, todo o governo. É esse o sentido de todo poderoso aqui. Se você olhar, principalmente no contexto daquela época em que esse texto foi escrito, humanamente falando, a igreja não tinha oportunidade nenhuma a não ser a sua aniquilação. Porque o Império Romano estava, de fato, perseguindo os cristãos, querendo acabar com a igreja. Mas Deus é que tinha todo o governo. Era Ele que controlava todas as coisas. É Deus que permite que as coisas aconteçam conosco. É Ele que limita essas coisas, Ele que põe um termo às ações do próprio diabo, como nós aprendemos daquele exemplo de Jó. Quando Deus diz, tudo bem, pode então sabatinar aí, revirar, peneirar a vida de Jó, mas tem um limite, você não tira a vida dele, você não toca na vida dele. E parece que também Deus colocou um limite na esposa também, porque o diabo não tocou na esposa. Não sei se foi intencional do diabo, né? Para torturar ele um pouquinho mais. Larga para lá. Enfim, Deus tem todo o governo, Deus estabelece os limites, Deus estabelece todas as coisas, é isso que Ele está dizendo aqui. Se nós estivermos nas mãos de um Deus como esse, ninguém poderá mexer conosco, ninguém poderá nos tirar da proteção desse Deus. Nós aprendemos isso quando estudamos Romanos capítulo 8. Quando nós aprendemos que, de fato, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque o Deus tem todo o poder para nos garantir dessa forma. E na mesma medida em que a igreja for fiel, ninguém pode destruir a igreja. Pode massacrar, pode perseguir os cristãos, pode matar um monte de crente, como alguém disse no decorrer da história, de que aquele sangue dos cristãos que eram matados lá na arena do Coliseu, né? Os historiadores dizem lá que o sangue dos cristãos que caía na areia pareciam sementes que brotavam, e quanto mais eles matavam crentes, mais crentes apareciam. Por quê, queridos? Porque Deus tem todo esse poder nas mãos, e é Ele que garante a volta de Jesus, é Ele que garante a nossa salvação nesse dia, e é Ele que garante a condenação dos ímpios nesse dia. Gostaria de concluir esse estudo com 3 aplicações para você guardar no seu coração. A primeira delas, a você que, tendo ouvido a verdade, tem rejeitado essa verdade. Por algum parente seu, ou quem sabe ouvido no rádio, ou quem sabe visto na televisão, ou no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer que sejam as mídias sociais. Você que tem ouvido e tem rejeitado, o tempo seu está acabando. Em breve Jesus voltará. E não mais você terá oportunidade de quebrantar o coração diante de Deus. Para de brincar com a graça de Deus. No dia que Jesus voltar, você não vai ter uma santa desculpa, dizer, não aceito, eu não vim para perto da graça de Deus porque eu não sabia. Isso eu disse certa vez para um primo meu que nossa tia morreu e ele disse, evangelizar, eu disse, não, você não precisa ser evangelizado. Sua mãe te evangelizou a vida toda, o que você tem que saber da graça de Deus, o que você tem que conhecer, você conhece. Você não tem desculpa nenhuma de dizer, mamãe morreu, agora eu não tenho jeito, porque mamãe não está aqui mais para me evangelizar. De jeito nenhum. Você já sabe, você já conhece. E se você disser para mim, eu não sabia, pastor, você não sabia até hoje, mas se você está ouvindo esse estudo aqui, seja pelo YouTube, agora você sabe. Agora não tem mais desculpa. Lembre-se disso, hoje é o tempo oportuno da salvação. Para de brincar de ser crente ou de ouvir a palavra de Deus. Deus e nem com a igreja, mude seu comportamento, mude a sua atitude, corrija o foco da sua visão espiritual, para que você possa enxergar do jeito certo.
A segunda aplicação que quero dar é aqueles que, mesmo tendo abraçado a verdade, se afastou da verdade e tem desonrado a Jesus com uma vida displicente. Talvez a sua situação seja pior do que aquele que nunca ouviu. A situação daquele que se diz crente, aquele que abraçou a graça de Deus, aquele que já entregou a sua vida a Deus, aquele que entendeu o que Jesus fez na cruz, aquele que às vezes até participou da Santa Ceia e reconheceu que eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar e se afastou dessa graça, talvez seja pior do que aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Porque ouviu, entendeu, aceitou, foi alvo da graça de Deus e virou as costas e desprezou aquilo que Jesus fez na cruz. Porque se entendeu e ainda assim virou as costas, se tornou condenável. É aquela história de Hebreus capítulo 6. Se a terra inteira vai lamentar por causa dele, imagina aquele que, mesmo tendo conhecimento da verdade, virou as costas. Viveu como se Jesus não existisse. Viveu como se o que Jesus fez lá na cruz fosse nada. Viveu uma vida sem compromisso com Deus. Viveu uma vida ofendendo a santidade de Deus, mesmo conhecendo o que Jesus fez na cruz. Por isso, se porventura você tem vivido um pouco afastado da graça de Deus, volte para Jesus. Pare de tratar a sua vida espiritual com desdém. Chega. Trate de forma séria, entregue sua vida a Jesus de forma plena e absoluta. Coloque-se na frente de Deus, porque hoje é o tempo, porque quando Jesus voltar, meus amados, terá passado do tempo. Será o dia do grande julgamento. Por isso que a Bíblia e os profetas sempre falam que hoje é o tempo oportuno da salvação. Quando se fala sobre isso, hoje a que se refere, não é o hoje o que o texto bíblico foi escrito 500 anos antes de Cristo, por exemplo, ou na época do ministério, ou no ano 50 depois de Cristo. Não, hoje é o tempo presente. Hoje é todo o período que abrange o que nós estamos vivendo até o dia que Jesus voltar. A ideia é, hoje, o limite é o dia que Jesus voltar, só tem um detalhe. Nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Não haverá esse aviso tão claro. Os avisos que a Bíblia fala, nós vamos estudar depois, guerras e rumores de guerras, pestes e tudo mais. Quer mais aviso do que esse, gente? Você precisa de mais aviso para mostrar que Jesus está voltando? Aqui no Brasil mesmo, com essa pandemia que deu aí, faz parte dos avisos, dos sinais de que Jesus está prestes a voltar. Por isso, se você tem tratado a sua vida espiritual com desdém, volte para o Senhor. Arrependa-se dessa vida. Trate a sua vida espiritual com seriedade. E a terceira e última aplicação que quero fazer é para a igreja toda. Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que têm a convicção, que têm a certeza da sua salvação, que nós podemos, amados, esperar essa volta de Jesus ansiosos, que se Jesus voltar antes de terminar esse culto, nós estaremos diante do nosso Salvador, e não apenas diante de um juiz, mas diante de um juiz que é também o Salvador, aquele que nos lavou dos nossos pecados. Isso precisa animar o nosso coração, queridos. É essa a lição, esse é o conforto que Apocalipse nos traz. É de que nós temos a certeza da vitória porque o Cordeiro nos garante isso. Nós temos a certeza da vitória porque não teremos a vitória por nossa própria força, mas pela graça de Deus. É por isso que nós podemos de fato cantar de que quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, certeza, eu vou estar lá. Tenho convicção disso. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e que essa convicção faça você mudar de vida, faça você mudar a sua história, faça você ter uma atitude diferente com a sua fé a partir de hoje, depois de ter estudado esses 2 versículos da palavra. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.